Boa noite, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Agora não tem para onde correr. Desculpa se eu estiver um pouquinho nervoso, mas normal. Trazer uma palavra para a igreja essa noite é sempre uma responsabilidade estar aqui em cima, mas com o temor do Senhor no meu coração, né, a gente segue em frente. Aleluia. E o tema que o Senhor colocou para essa noite no meu coração é para que eu fale sobre tempo, né? Ele me deu o tema e eu comecei na palavra de Deus a buscar textos, né, para ilustrar isso, para falar sobre isso. Então a gente vai ler alguns textos aqui, alguns que a gente já conhece, né? Textos que podem ser base para outros temas também, mas que eu entendi que dá para encaixar nesse assunto também que é relacionado ao tempo. Então, no capítulo 3 de Eclesiastes, esse a gente não vai abrir, não precisa abrir. É uma palavra que a gente conhece bastante, que fala sobre o tempo, né? Que é um certo tempo, o tempo certo para todas as coisas, né? Para todas as realizações sempre há um tempo apropriado, né? E de acordo com cada propósito que o Senhor quer, né, na vida de cada um. E que a gente não deve fazer do nosso jeito, que a gente tem que deixar o Senhor conduzir para que Ele faça da maneira certa, né? Porque se a gente quiser fazer na nossa força, do nosso jeito, a gente adianta as coisas e vai dar tudo errado, né? Então, mas não é bem nesse sentido que eu quero falar hoje. Eu quero falar relacionado ao tempo no sentido de como que eu estou utilizando o meu tempo, como que eu estou administrando o meu tempo, né? Como que eu estou, qual é o valor que eu estou dando para o tempo que está na minha mão, né? Porque para todas as coisas que a gente direciona o nosso tempo, vai gerar um resultado, né? Então, aonde está o nosso tempo, ali está o nosso resultado. E na área da minha vida que eu estou investindo o meu tempo é onde vai estar o meu fruto, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Qual tem sido o valor do tempo para mim? O tempo, eu vejo hoje, irmãos, é a moeda mais valiosa que existe. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, cada um tem o seu chamado, mas a gente só vai crescer, a gente só vai adiante, a gente só vai evoluir se a gente investir o nosso tempo nele, né? Servindo, orando, buscando, lendo a palavra, dando para o Senhor a oportunidade de Ele nos dar experiências, né? Porque a gente tem a teoria aqui, mas a gente só vai adquirir maturidade nas coisas se a gente tiver experiência, se a gente praticar a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então, por exemplo, se a gente fala em tempo valioso, em moeda valiosa, a gente pensa em dinheiro, né? Mas se a gente pensar em dinheiro, se a gente perde dinheiro, a gente vai lá, a gente trabalha, a gente conquista mais, a gente ganha mais. O tempo que eu perdi, o tempo que passou, eu não recupero mais, eu não posso comprar. Amém? Então, o tempo ele pertence a Deus, né? Mas quem vai administrar o próprio tempo somos nós mesmos. Quem vai deixar, quem vai permitir o Senhor conduzir a nossa vida somos nós. Aleluia. Então, falando isso, cada minuto conta, cada minuto é importante, cada minuto é precioso, né? Porque a gente não sabe quanto tempo que a gente tem, se a gente vai estar vivo amanhã, se o Senhor vai vir amanhã. Amém? Então, como eu falei, a gente vai ler alguns textos, a gente vai começar pelo Salmo 90, vamos abrir lá, que vai ser o texto base da minha palavra de hoje. Salmo 90, o Salmo de Moisés. Salmo 90 diz assim, o título da King James é A Brevidade da Vida. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente 1000 anos aos Teus olhos são como um dia de ontem,
que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pagos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com o teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos, e a teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia. Amém? Então a gente vê Moisés exaltando a grandeza de Deus, né? Que está fora do tempo, é o Criador do tempo, né? E a gente vê um contraste entre um Deus que é eterno e o ser humano, né? A vida do ser humano, que é tão breve, né? Que é um grão de areia comparado à grandeza e à soberania de Deus, né? Então, se eu nunca priorizar um momento de comunhão com Deus, eu nunca vou alcançar isso, né? E então essa é a reflexão que eu quero trazer, assim. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, né? Mas às vezes a gente não sabe aproveitar o nosso tempo, a gente não consegue dominar o tempo, a gente acaba sendo levado por ele, né? O versículo 4 fala assim: verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite, né? Então, normalmente quando a gente se enrola com o tempo, irmãos, a primeira coisa que cai na armadilha é a nossa comunhão com Deus, né? E aqui, como a gente leu aqui agora, a nossa noção de tempo ela é muito limitada, né? Como Moisés fala, para Deus o tempo é diferente, né? 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, né? Então, quando a gente chega perto de ter uma noção disso, a gente entende como o ser humano é impaciente, porque tudo é no tempo dele, e é um tempo diferente, né? E como na nossa percepção humana o tempo ele passa muito mais rápido, a gente tem que dar valor a isso, porque cada minuto é importante, porque eu não sei o que vai acontecer. Então a gente tem que admitir e perceber que cada minuto, cada segundo que está passando é um tempo que se foi, é uma oportunidade que passou. Amém. E cabe a mim aproveitar ou não. Amém? E é muito importante, né? Buscar isso no Senhor, saber gerir o nosso tempo, porque o reino de Deus ele sempre tem que ser prioridade na nossa vida, na nossa rotina. Depois a gente vai voltar para o Salmo 90. A gente vai abrir agora em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, do 15 ao 20. A parábola do grande banquete. Lucas 14, versículo 15. Do 15 até o 20. Diz assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa anunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima a hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós.
Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro convidado explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por isso não posso ir. Por esse motivo não posso ir. Amém? Até aqui. Então, eu lendo essa parábola, eu fiz algumas perguntas assim para mim. Né? Se Deus nos chamasse hoje para realizar uma certa obra, a gente ia ter tempo? Né? Ou se Jesus voltasse hoje, como é que está o meu tempo de qualidade com o Senhor? Eu iria estar preparado? Né? E isso é muito sério, né, irmão? Porque como a gente vê ali, são desculpas que são coisas lícitas, né? Não há problema a gente estar com a nossa família, a gente ver e ver um negócio e trabalhar. Mas como que está o meu tempo com Deus? Né? Então a gente precisa buscar essa sabedoria no Senhor para entender qual é a prioridade, administrar o nosso tempo. Né? E é isso, é um grande banquete que a vinda de Jesus ele está sendo preparado. Né? E a gente tem que estar com essa convicção todo dia no nosso coração. Né? Porque uma hora vai ficar pronto, o tempo vai ter acabado. E eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto também. Amém? Então existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida e Ele não está fazendo porque a gente não tem tempo, a gente não está permitindo. Né? Eu creio que uma das principais ferramentas do inimigo hoje é fazer as pessoas se enrolarem com o tempo. Né? O que ele conseguir sugar de tempo das pessoas, ele vai sugar. E a gente, como cristão, a gente não pode cair nessa cilada. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas inseguranças, os nossos defeitos, Ele conhece as nossas qualidades. Então, Ele quer que a gente utilize o tempo que a gente tem na nossa mão para crescer em cada área da nossa vida. Amém? E é algo que a gente tem que cuidar, irmãos, porque a gente vai deixando coisas para trás sem perceber. A gente começa a patinar, a gente começa a não sair do lugar. Eu costumo falar que a gente entra no automático e é um perigo isso, né? Porque parece que está tudo normal, né? Porque assim, irmãos, a gente é cristão, nós somos a luz do mundo, mas nós vivemos no mundo, em trevas. A gente vive dentro desse corpo de carne que não quer Deus, né? A rotina, a gente é obrigado a estar inserido, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, pagar as nossas contas, a gente precisa sobreviver. Só que a rotina é um perigo, porque ela é uma ferramenta do inimigo do sistema do mundo, desse sistema maligno. Porque parece que está tudo normal, mas quando a gente percebe, a gente está perdendo nosso tempo valioso com coisas inúteis, com coisas que estão afastando a gente de Deus. E acaba se tornando um efeito cascata, porque a pessoa se esfria, ela não quer mais buscar, ela não ora mais, ela não lê mais a palavra, não vem mais na igreja, e daqui a pouco, para voltar, é muito mais difícil. Amém? Então, é o que eu digo, a vida é muito breve, o tempo voa, né? A vida é um suspiro, e o Senhor quer que a gente esteja ligado, né? O Senhor quer que a gente esteja prudente, porque a nossa busca por Ele tem que estar inserida nessa rotina, né? Porque dessa forma a gente vai gerar frutos, né? Não vai ser pego dormindo, não vai ser pego de surpresa. Amém? A gente vai ler outro texto de Lucas agora. Lucas capítulo 10. Lucas 10, do 39 ao 42. Diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, aqui a gente vê prioridades diferentes, né, irmão? A gente se preocupa com as coisas que a rotina impõe para nós, né?
e o que realmente importa a gente vai deixando de lado, né? É como eu falei, é algo necessário na nossa vida. Sempre vai estar consumindo o nosso tempo, mas a gente não pode deixar ela afastar a gente de Deus. Amém? Então a gente tem que procurar no Senhor organizar a nossa rotina, que nada seja afetado. A busca pelo Senhor, o nosso momento de descanso, o nosso momento de estar com a família, né? O nosso lazer. E são coisas que tem que existir esse equilíbrio. Amém? A gente vai ler agora a parábola dos talentos, Mateus 25. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14, diz assim: Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Então, a parábola dos talentos que a gente conhece, né? Onde o servo que ganha apenas 1 talento o esconde no chão, né? Por mais que seja 1 talento, irmão, o Senhor confiou aquele talento na mão dele, né? A palavra fala que ele teve receio com o talento que ele tinha. Se o Senhor confiou na mão dele, é porque ele era capaz, né? E o Senhor, ele não dá um talento para a gente enterrar ou esconder, né? Ele quer que a gente invista tempo nisso e gere frutos, né? E ele não gerou frutos daquele talento ali porque simplesmente ele enterrou, né? Ele não investiu tempo naquilo, ele negligenciou aquele talento que ele tinha. Ele sabia o que ele tinha que fazer com aquele talento, né? Ele sabia que ele não podia enterrar, mas ele fala que ele teve receio e enterrou, né? E não é o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente frutifique. O Senhor quer, por mais que seja só um, cada um tem o seu. Cada um, a partir do momento que você vai crescendo na fé, que você vai tendo experiências, como eu falei no início, vai ter o seu talento. Pode ele estar escondido, mas ele está aí dentro. Amém? Então, ilustra para nós, né, a oportunidade que ele recebeu e desperdiçou, né? Ele não investiu o tempo dele naquilo, ele simplesmente enterrou e depois devolveu para o Senhor, né? E que não era a vontade do Senhor na vida dele. Amém? Outro texto que eu quero ler, ele está em Êxodo, que pode ser usado também para falar sobre a divisão de tarefas na obra, ou ouvir o conselho de um irmão mais velho da fé.
mas também se encaixa um assunto relacionado ao tempo, que é Êxodo capítulo 18, que é o conselho de Jetro a Moisés. Êxodo capítulo 18, do 13 ao 22. Êxodo capítulo 18, do 13 ao 22. Conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti, não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda a causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Amém? Até aqui. Então, como eu falei, pode ser base para outros temas, desde ouvir um irmão mais velho da fé, um conselho, dividir as tarefas na obra. Mas o que eu quero dizer com esse texto? Moisés recebe a visita do seu sogro, Jetro, e Jetro começa a testemunhar Moisés resolvendo as questões do povo. E Moisés estava sobrecarregado com aquilo. Jetro vê e fala para ele: olha, do jeito que tu está fazendo, nem tu e nem o povo não vão aguentar. E ele aconselha Moisés a levantar pessoas tementes a Deus e delegar grupos para as pessoas cuidarem. O que é capaz de cuidar de 1000, vai cuidar de 1000, ou de 100, ou de 10, ou de 50. Então, assim, Moisés ele delega funções para usar melhor o tempo que ele tem. Então, o Senhor usou Jetro para dar uma estratégia para Moisés. Então, essa sabedoria, esses conselhos, irmãos, a gente encontra em Deus, na palavra de Deus. Deus usa um irmão para aconselhar. Então, quando a gente passa a ouvir Deus, Ele mostra para nós o caminho. Ele divide o fardo com a gente, se torna mais fácil. E isso em todas as áreas da nossa vida, não somente na obra de Deus. Amém? Voltando para o Salmo 90, o versículo 12 diz assim: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Esse foi o versículo que mais falou comigo. Assim, Moisés pede ao Senhor que os ensinasse na sua palavra. Isso é importante também, porque depende da nossa atitude de buscar. A gente tem que estar aberto para isso. Moisés foi até o Senhor pedir que os ensinasse a contar os dias, que os ensinasse a organizar, planejar o tempo, de modo que eles alcançassem um coração sábio, de modo que eles alcançassem viver de uma forma sábia. Então, que eles aprendessem a administrar o tempo, a investir o tempo da melhor forma, para não entrar no automático da rotina. Amém? Então, a gente precisa, irmãos, aprender a avaliar nossas ações, as nossas atitudes, buscar em Deus essa sensibilidade de entender o que está faltando para mim, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para viver de forma sábia, para viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Amém? E essa sabedoria, esse crescimento, ele está relacionado, está atrelado ao tempo que eu estou investindo nisso.
né? Porque a gente sabe onde buscar. Mas quanto tempo que eu estou dispondo do meu dia para isso? Quanto tempo que eu estou investindo nisso, nessa sabedoria, nesse crescimento? Amém? Amém. E quando a gente aprende em Deus a usar melhor nosso tempo, Ele começa a nos usar também, né? As realizações dele vão se manifestar em nós, porque vai gerar frutos. As obras que Ele confiar nas nossas mãos vão prosperar, né? Então, isso vai trazer só benefício para nós, né? E quando o banquete do Senhor estiver pronto, que Ele vir buscar a gente, o nosso lugar vai estar reservado lá, porque a gente vai estar preparado. Amém? Eu quero destacar o último versículo do Salmo 90, que eu achei muito interessante também, que ele fala assim, Moisés, que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faz prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Moisés, ele não fala assim, Senhor, confia o que tu confiou na minha mão, na mão de outra pessoa. Ele falou, Senhor, me ajuda a fazer prosperar o que tu confiou na minha mão, né? Então eu fiquei pensando, será que a gente está preocupado em pedir para o Senhor que Ele faça, que Ele prospere a obra que está na nossa mão? Será que o talento que eu recebi do Senhor está enterrado ou eu estou investindo tempo naquilo? Então cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua obra, né? Mas será que a gente está refletindo sobre o nosso ministério, né? Será que eu estou investindo nisso? Eu estou me esforçando para ser um instrumento na mão do Senhor? Eu estou deixando o meu tempo ser gasto com coisas que estão me afastando da obra ou estão me aproximando dela? Então, isso é muito importante, irmãos. É uma palavra assim que sempre, né, edifica a primeira pessoa que está buscando, que está trazendo para trazer para a igreja. E trouxe muitas reflexões assim, sobre o meu tempo, né? O que eu estou gastando meu tempo? O que eu estou dando prioridade na minha vida, né? A obra do Senhor, ela sempre precisa de mais pessoas, ela sempre precisa que pessoas sejam levantadas, né? O medo vem, a incerteza vem, mas a gente sabe que o Senhor está com a gente, né? A obra, ela faz parte do projeto de Deus, né? Do reino, da salvação. Então, a obra, ela precisa de pessoas, irmãos. Então, que a gente reflita, né? Eu estou investindo tempo na obra do Senhor, porque assim, a gente fala que não tem tempo, mas a gente tem tempo, verdade? A gente tem muito tempo ocioso que a gente deixa ser levado por ele, a gente não domina. Isso eu falo por mim, é algo que eu tenho tentando trabalhar dia a dia na minha vida. E isso, essas certezas, essas orientações, essas direções, é só no Senhor que a gente vai encontrar. Amém? E são coisas, irmãos, que não dá para deixar para semana que vem, para amanhã. O tempo sempre vai ser hoje. Sempre vai ser agora. O relógio ele não para. Ele está contando. E são segundos, são minutos que passaram e não voltam mais. E a gente também não precisa ficar olhando para trás. A gente segue em frente, né? Com foco no Senhor Jesus. Amém? E é isso, irmãos. A gente vai abrir mais uma palavra para ler. Salmo 39. Esse aqui, Salmo 39. A gente vai ler o Salmo 39, o 4, o 5 e o 6. Amém? Diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Amém? Então, essa é a reflexão que eu deixo, é a palavra que veio ao meu coração. Que o tempo está passando, o tempo é valioso, né? A gente não sabe quanto tempo que resta para nós aqui, então a gente tem que dar valor a isso, né? E isso me preocupa no sentido de que eu tenho que vigiar todos os dias, né? Jesus tem que ser prioridade na minha vida todos os dias,
porque a palavra fala que ele vem como num piscar de olhos, né? E todos nós queremos participar desse banquete, da promessa, da eternidade do Senhor. Os sinais estão aí, o pastor sempre fala para que a gente fique atento aos sinais. A natureza, essa onda de calor que a gente passou, enchentes, furacões, enfim, rumores de guerra, mais recente entre a Rússia e a Ucrânia, mas que mobilizou diversas nações, já não são só as duas, e muitas coisas vão se levantar para roubar o nosso tempo, né? Como eu falei, é uma arma do inimigo. O que resta para nós é buscar essa sabedoria no Senhor, parar para refletir o que está tomando meu tempo ao ponto de eu não conseguir crescer em Deus, de não conseguir ir aos cultos, né? Como sempre é falado aqui, são coisas sutis que vão nos envolvendo. O celular é uma ferramenta que nos ajuda muito no nosso dia a dia, mas eu falo por mim, parece que está colado na minha mão, é algo que suga muito o nosso tempo. Então a gente tem que buscar em Deus esse equilíbrio, né, irmãos? Que a gente possa fazer tudo de forma equilibrada, priorizar sempre o reino de Deus, que a gente possa trabalhar, descansar, estar com a nossa família, né? Ter o nosso momento de lazer, e que a gente possa planejar da melhor forma o nosso tempo, a nossa rotina, porque geralmente quando a gente está sem tempo, a gente está enrolado, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é buscar o Senhor, né? E o Senhor quer que seja o contrário, Ele quer ser sempre prioridade na nossa vida. Amém, irmãos? Então é isso. Deus abençoe. Mas eu me alegro em Deus por essa palavra, e enquanto o Rodrigo discorreu sobre a Bíblia com vários versículos, muito apropriado dentro do tema, fico muito feliz. E quando Deus levanta jovens, como o Rodrigo, para trazer a palavra, isso alegra o nosso coração, e Deus quer isso para todos nós. Mas, como disse mesmo o Rodrigo, cada um com o seu talento, cada um com o seu dom. E eu estava aqui pensando sobre esse tema enquanto o Rodrigo pregava, eu estava lendo os textos que ele apontou para nós lermos, e são só 15 para as 9, eu queria só trazer algumas considerações dentro desse texto. Não quero terminar a palavra do Rodrigo, porque ele já fez isso e muito bem. Eu quero apenas, como pastor da igreja, abordar uma coisinha, não vou ler texto da Bíblia, nada, mas eu quero falar poucos minutos, depois nós vamos orar, para nos despedirmos e ir para casa. É tão importante esse tema, e é tão oportuno no tempo que nós estamos vivendo, que a gente não tem consciência do que nós temos, irmãos. O que nós temos? O que o Senhor deu para mim e para você cuidar. Não tem ninguém na tua vida, talvez, fiscalizando o teu tempo. Eu acho que não tem. Eu sei que no casamento, o casal, acho que isso acontece um pouco, como eu e a minha esposa, muitas vezes. Há momentos que a minha esposa lá em casa, ela diz assim: pai, tu já orou hoje? Diga, ainda não. Fiz isso, fiz aquilo, corri lá. Não, mas eu não posso encerrar o dia sem ter o meu momento com Deus, meu momento de oração. Da mesma forma, a palavra de Deus. Então, nós temos essa fiscalização lá em casa, viu, irmã Denise? E graças a Deus por isso. Mas até isso, às vezes, a gente esquece, por causa do tempo, da correria, dessa fiscalização que eu considero excelente, muito boa. Eu considero algo muito benéfico quando alguém diz para uma pessoa: você, como é que foi o teu dia? Meu dia foi bom, o que tu fizeste? Olha, eu fiz tantas coisas, eu visitei o fulano, ciclano, tinha que consertar algumas coisas, tinha que ir no mercado, tinha que tantas coisas que eu tinha que fazer, e eu consegui fazer. E em meio a essa conversa, se alguém chegar para você e dizer assim: mas tu teve o teu momento com Deus hoje? É tão importante isso. Mas até isso a gente acaba esquecendo, porque a gente, como disse muito bem o Rodrigo, não tem noção do tempo. Ou seja,
você perde a noção do tempo, que as 24 horas que Deus te deu naquele dia, seja naquela segunda, terça, nos 7 dias da semana, você não tem consciência de que ele está passando e ele vai passar. E como disse o Rodrigo, o dia de ontem, o que eu tinha que fazer eu fiz, não posso retornar ao dia de ontem, mas cabe a mim fazer aquilo que eu considero prioridade mais importante no próximo dia, no dia de amanhã, ou no dia que eu estou vivendo hoje. Coisas que eu preciso fazer, coisas que eu considero importantes, que são primordiais, prioridade, que vem em primeiro lugar. E nós, como cristãos, aprendemos tanto, irmãos, o que vem em primeiro lugar na nossa vida, o que é prioridade em nossas vidas. Antes de o Senhor bater a porta do nosso coração, até que nós abrimos, por isso estamos aqui esta noite, antes disso, nós não dávamos a mínima para o tempo. Tudo que nós queríamos é aproveitar o tempo, mas da nossa maneira, segundo aquilo que nós conhecíamos. Não conhecíamos Deus. Então tudo que nós queríamos, aproveitar o tempo da melhor forma possível. E aí fazer coisas que todo mundo faz. Trabalha, estuda, se diverte. É assim. Mas quando Cristo veio na nossa vida, nós aprendemos que agora Ele não veio simplesmente para ser um integrante das coisas que nós gostamos de fazer, não. Ele veio para ser o número 1. Irmãos, é assim que tem que ser. Ele veio para ser o primeiro, para ser prioridade. Então, a partir de Jesus, nós vamos encontrar tudo mais que nós necessitamos fazer. Mas a partir dele, e começando por ele, que se abre um caminho para tudo que eu desejo na minha vida. Não é o contrário. Não é tudo que eu desejo na minha vida fazer, é que eu vou por último colocar diante de Deus, ó Senhor, está aqui ó, a minha vida. Não, eu apresento isso, ainda que eu não tenha feito nada. Deus tem que ser a porta de entrada, o Senhor tem que ser esta porta de entrada para tudo mais que eu preciso. Amém? Amém. Ele é tudo na nossa vida. Quando eu leio o Salmo 23, eu vejo o Salmo 23 ali, oculto naquele texto, mas embora seja oculto, é possível você compreender que está falando de tempo. O Salmo 23 fala de tempo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já parou para pensar o que é esse nada? Esse nada é tudo que eu e você corremos atrás. É o teu dinheiro, é o teu salário, é as tuas conquistas. É esse nada. Esse nada é a tua saúde, é o teu casamento, é o teu relacionamento, é os teus prazeres, é as coisas que nós gostamos de fazer. Esse nada. Se o Senhor for o nosso pastor, se Ele for o número 1, Carlos, nada nos faltará. Mas como você vai seguir alguém se estiver atrás de você? Você não tem como seguir. E para você seguir, ele tem que estar na tua frente. Os nossos olhos têm que estar apenas em Jesus, o único autor e consumador da nossa fé. Por isso que o Salmo 23 fala de tempo. O Senhor tem que ser o nosso pastor, queridos, para que nada nos falte. E quem vai estabelecer o que é esse nada também não é só nós. Senhor, meu carro, minha casa, meu dinheiro, tudo isso é válido. Mas não é como apenas nós queremos. É como o Senhor deseja que seja, para que seja benéfico e melhor para nós. Amém? Então, querido, eu queria só arrumar esse gancho aqui, porque que tema precioso esse tema. Porque eu sempre digo, né, outras vezes que a gente pregou, a gente falou sobre esse tema, e faz tanto tempo que não abordamos esse tema aqui, tão importante. Porque eu digo para você que a nossa vida hoje não é a mesma de 20 anos atrás, 30, talvez vamos colocar um pouco mais, 10 anos, a nossa vida mudou bastante, porque apareceram muito mais coisas para se fazer, apareceram muito mais ferramentas para que a gente ocupe o nosso tempo, já apareceram, que não existiam antes.
E essas ferramentas, essas coisas que apareceram, são coisas que nós gostamos. E eu vou dizer até precisamos, necessitamos. Mas são essas mesmas coisas que às vezes roubam o nosso tempo. Isso vai de coisas simples, como o Rodrigo falou aqui, como um celular. Quem não tem um celular? A maioria das pessoas tem um celular. E olha como é necessário o celular. Você já viu? Há quem diga, e nós também podemos dizer, como eu já ouvi muitas vezes, eu não sou ninguém sem meu celular. Quando meu celular começa a ficar super carregado, que ele começa já, como é que é o nome desse cidade? Ele está cheio já. Já foi. Ele está carregado, não, ele não vai mais. Ele tá... Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Meu Deus, eu preciso comprar um celular, porque esse já foi. E antes que o celular vai, quando ele começa a ficar um pouquinho lento, esse pensamento de que eu preciso do meu celular já está muito mais tempo. Não se pensa mais em mandar consertar ou mandar alguém ligar, não, se pensa em comprar. E quando se vai comprar, quer-se comprar o mais atualizado. Aquele simples parece que não vai mais atender às tuas necessidades. Estou falando de algo, irmãos, que eu tenho, que eu preciso, que todos nós temos. Mas com o Filho de Deus, tudo que vem à nossa mão, Deus deu antes de tudo sabedoria, para que a gente saiba lidar com essas coisas. Para que você não vire escravo das coisas que o próprio homem produziu. Só tem alguém que a Bíblia diz que nós temos que ser escravo. E aí a Bíblia não fala escravo, ela fala servo. De quem? Do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. Porque ele nos comprou com um preço muito grande, precioso. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, para nos salvar e nos levar para a eternidade. E a Bíblia diz que então nós não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele. E poderíamos falar de outras coisas, outras ferramentas importantes, outros momentos importantes, lazer importante. Sair com os amigos, comer uma pizza com os amigos, com as famílias, jogar um futebol, ver um filme, ir no cinema, ir no teatro, ir no shopping, tudo isso é importante. Todos nós fizemos e não há mal nenhum. Mas o problema é que essas coisas podem roubar momentos importantíssimos da nossa vida, do nosso coração. E esses momentos só pertencem a Deus. São deles. Uma vez que nós somos dele, nós não temos mais essa autoridade em dizer que todo o tempo é nosso. Não é mais. Porque nós pertencemos a Ele. E dele vem tudo que necessitamos. Glória a Deus. Porque nós devemos tudo a Ele. Amém? Glória a Deus. Deixar essa pequena participação pegando um gancho na palavra do Rodrigo. Porque essa igreja é uma igreja que aprendeu a ouvir verdades. E que não acha ela agressiva, porque é a palavra de Deus. Agressivo, sabe quem é, irmãos? O mundo e o diabo. Eles são agressivos. Eles querem roubar as coisas mais preciosas que nós já conquistamos de Deus. Eles querem roubar. Todas as virtudes desse amor que está no nosso coração, dessa sensibilidade em amar as pessoas, em amar o próximo, todo esse caráter novo, o diabo quer roubar demais. Ele quer fazer a mesma coisa que fez com Adão e Eva. Quem disse que tu não pode comer desse fruto aí? Foi Deus? Não é bem assim. É isso que ele continua dizendo até hoje. Amém? Mas eu louvo a Deus pela sua preciosa palavra, que ela nos alerta, porque a verdade não é minha, não é do Rodrigo, não é do Diego, não é de ninguém, a verdade é do Senhor. Ele que tem toda a verdade, é nela que nós nos apoiamos. E nós não queremos mais ninguém governando a nossa vida, irmãos, que não seja o nosso pastor. Ele que nos governa. E nós temos que entregar o tempo para que Ele governe o nosso tempo. Verdade, Jesus. Amém, queridos? São 9 horas, então vamos encerrar mais cedo hoje. Eu acho que não falamos aqui, acho que não
não sei se o Diego falou, sobre o culto de domingo que vem, Santa Ceia. Não, né? Esquecemos, né? Eu também não anotei. Mas eu que esqueci de anotar. Domingo que vem é o nosso culto de ceia. Amém? 9 horas da manhã.